eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Essa música é bastante popular, mas muitas pessoas que gostam dela, que cantam, não sabem exatamente o que estão cantando. Eu quero compartilhar com você um pouquinho dessa história. A Bíblia fala da ressurreição de Jesus, e Jesus fala aos discípulos assim: permaneçam aqui em Jerusalém, até que do alto vocês recebam o poder. E assim que Jesus foi para a sua glória no céu, vivo, depois de haver ressuscitado, ele se assentou no trono à direita de Deus, e o Espírito Santo, no dia de Pentecostes, ele veio sobre os discípulos quando eles estavam reunidos em um grande salão. E o Pentecostes é uma festa religiosa dos judeus que acontece 50 dias depois da festa da Páscoa. E a cidade de Jerusalém estava repleta de pessoas, judeus de todas as nações que habitam na terra. Pessoas vinham de outros países, de longe, viagens distantes, mas eram judeus que eram dispersos, eles moravam em diversas nações. E quando chegou no dia de Pentecostes, o Espírito Santo veio sobre os discípulos, e todos eles, diz a Bíblia, foram cheios do Espírito Santo de Deus. E houve um milagre de línguas, de idiomas, que os discípulos falavam em línguas que eles não eram nascidos e que eles não conheciam. Porém, as pessoas que os ouviam falar no idioma em que eles eram nascidos. E eles ficaram perplexos, perguntando o que seria aquilo. Porque esses homens são daqui dessa terra, estão conseguindo falar em um idioma que eles não nasceram, que eles não aprenderam, que eles não conheceram. Era um milagre do Espírito Santo enchendo aquelas vidas, deixando esse sinal para todas as pessoas. E alguns, como sempre, em todas as gerações, isso sempre aconteceu, sempre vai acontecer, algumas pessoas diziam: eles estão bêbados. Eles estão falando das coisas grandiosas de Deus no idioma que eles não conhecem, porque eles estão bêbados. E Pedro se levanta e fala para eles: homens, judeus de todas as nações, nós não estamos bêbados essa hora da manhã. Essas pessoas não estão bêbadas, embriagadas a essa hora da manhã. O que vocês viram acontecer aqui foi profetizado há muitos anos atrás, em onde o Senhor disse: nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne.
O Senhor, naquele momento de Pentecostes, com a descida do Espírito Santo, após Jesus ter sido elevado às alturas no céu, após haver ressuscitado, os discípulos estavam experimentando algo que foi prometido há muitos anos atrás, pelo próprio Deus. Nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. E o sinal de línguas é o que é mais comentado geralmente quando se fala no dia de Pentecostes, quando se fala sobre esse texto. Mas o grande sinal, a grande prova de que realmente o Espírito Santo estava enchendo aquelas vidas, foi o resultado desse mover, desse episódio. O resultado desse episódio foi, após a pregação de Pedro, 3.000 ouvintes creram no nome do Senhor Jesus e se converteram a Cristo. É esse o episódio que deve nortear a nossa vida para mostrarmos que o Espírito Santo realmente está agindo, porque o Espírito Santo veio para nos conduzir a Cristo, entre outras coisas. A Bíblia nos diz que o Espírito Santo, quando vem, ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Nenhum de nós consegue aceitar a Jesus se o Espírito Santo não nos mover, não nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo quem convence. O pregador leva a palavra até o seu ouvido, mas do seu ouvido para o seu coração, só o Espírito Santo tem poder para fazer. Todos aqueles que ouviram, a Bíblia diz que a fé vem por ouvir. Eles recebem fé por ouvir a palavra. Muitos endurecem o coração, por isso a Bíblia diz, se você ouvir a voz do Espírito Santo de Deus, não endureça o seu coração. E aqueles que ouvem e são repletos, preenchidos pelo Espírito Santo, eles se voltam para Jesus. É possível que a gente erre, que a gente caia, que a gente fraqueje? Sim. Embora creiamos em Jesus e o aceitemos em nossas vidas, nós não nos tornamos super-homens, super-mulheres, super-heróis, super-heroínas. Nós continuamos sendo pessoas falhas, fracas, totalmente dependentes da presença de Deus. Por isso a Bíblia diz assim: não apagueis o Espírito, porque se a nossa prática de vida ela se distanciar da comunhão com o Senhor, da leitura da Bíblia, que vai fortalecer a nossa fé, a oração, os louvores, a comunhão no culto com os irmãos em uma igreja, se a gente não tiver a vida prática de fé, a gente vai extinguir a nossa fé, a gente vai apagar a chama do Espírito Santo em nossas vidas. Por isso a Bíblia diz: não extingueis o Espírito, não apagueis a chama do Espírito Santo em suas vidas. Por isso todos os dias a gente deve começar o dia buscando ao Senhor. Por isso a gente deve fazer as nossas atividades falando com Deus. Você está estudando, mas deixa Jesus falar com você, converse com Ele, mesmo estando ocupado, mesmo estando trabalhando, mesmo estando dirigindo, caminhando, que o Senhor esteja presente no seu pensamento, no seu coração, que Ele seja o seu maior amor, a sua maior paixão. Inclusive, o grande mandamento da Bíblia é: ame ao Senhor teu Deus acima de todas as coisas. Ame ao Senhor teu Deus com todo o seu coração, com todas as tuas forças, com todo o seu ser. Esse é o grande mandamento da palavra de Deus. E a gente só consegue isso estando cheios da presença do Espírito Santo de Deus, porque Ele nos conduz a Cristo. Ele é quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E mais ainda, nós somos tão fracos que não sabemos nem orar como convém. É o que diz a Bíblia. Mas o Espírito Santo de Deus intercede por nós, até com gemidos inexprimíveis.
Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará. Senhor Deus, muito obrigado por esse culto aqui, pela oportunidade de ouvirmos, falarmos, de cantarmos, de orarmos ao Senhor. Pai, que a tua obra seja completa nesse lugar. Nós semeamos aqui a tua palavra, mas é o Senhor quem dá o crescimento. É o Senhor quem faz brotar em cada vida a compreensão do Evangelho para um comprometimento com Cristo, para uma aceitação à tua palavra, ao arrependimento e a fé em Cristo para a salvação. Pai, opera nesse lugar. Levanta o que está abatido, caído, desanimado, prostrado. Faz a tua obra completa, restaurando, curando as mágoas, as feridas da alma e do coração. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, porque o Senhor tem cuidado de nós, mesmo sem merecermos, mesmo sendo nós tão fracos, o Senhor tem nos sustentado, a nossa força está em Ti, ó Deus. Fica conosco. Abençoa, Senhor, a irmã Márcia, o irmão Jorge. Abençoa, Senhor, a irmã Rose, todos os funcionários da Mercearia Nova Esperança em Guapi, esse pessoal tão amável, tão parceiro da gente aqui, ó Deus, que nos permite nos reunirmos à frente do seu local de trabalho, que as famílias deles também sejam visitadas pelo Senhor, enchidas, Senhor, cheias do teu Espírito Santo, preenchidas pela tua presença, que nunca falte ânimo, nunca falte fé, nunca falte, Senhor, harmonia em suas famílias, que o Senhor esteja com eles. Todos os trabalhadores, ó Deus, dessa região, os funcionários da prefeitura que por aqui trabalham, as pessoas que por aqui transitam, os moradores, todos sejamos cheios da tua graça. Em nome de Jesus, Pai, muito obrigado. Amém, Senhor. Amém. Deus é bom o tempo todo, e o tempo todo Deus é